né, Renata? Bora, vamos começar sim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Senhor, muito boa noite a todos. Dando seguimento ao nosso ciclo de lives pós-lançamento, né, da nossa amada obra Coach de Resultados. Já tivemos a oportunidade de conversar com 2 outros colegas. Hoje teremos aqui a presença ilustre da nossa querida amiga Renata Grosser. É Grosser? Grosser. Pronto. Nosso próximo encontro com certeza vai ser com o Paulo, que a gente já está articulando, e é uma satisfação imensa, né? Em nome da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Loyola, sou doutor em Direito, tenente-coronel da Polícia Militar do DF, um escritor, um apaixonado pela literatura. Estou aqui hoje representando a nossa editora, a satisfação imensa de receber a nossa querida coautora, escritora Renata Grosser, que também me concedeu a graça, né, de conhecê-la em um evento, um curso que nós realizamos, visando a busca, né, pela profissionalização no curso de coach, e a partir dessa experiência magnífica, né, Renata, nós convidamos alguns colegas, e a Renata de pronto já aceitou o desafio, e o resultado é a nossa obra, que a gente lançou já alguns dias atrás, e como eram vários autores, né, Renata, a gente não teve a oportunidade de ouvir de forma mais detalhada cada um de vocês, e hoje à noite é dedicada a Renata para que ela possa falar um pouco mais da sua obra, do seu texto, que é um texto cujo tema já é muito interessante e instigante, que é coach como método para auxiliar na descoberta do propósito de vida. E até a Renata falou de forma muito bela e muito precisa, né, no pouco tempo que ela teve, quando do lançamento, falando sobre propósito de vida e como é importante, né, Renata, nós termos ciência ou apenas procurarmos, né, ter ciência do nosso propósito de vida. E a Renata, de forma muito ousada e, ao mesmo tempo, muito precisa, né, conseguiu apresentar um trabalho interessantíssimo, que eu aconselho a todos, né, que não tiveram oportunidade de ainda ler o texto, ler o livro, fiquem muito à vontade. Quem não adquiriu, a Renata está de posse de alguns exemplares, fiquem muito à vontade para prestigiar e também para, obviamente, fomentar, né, a produção literária no nosso país, que infelizmente vive uma situação de crise. Eu vou ler de forma muito rápida, a maioria que já conhece o currículo da nossa querida Renata, mas eu vou ler novamente. Ela é publicitária, administradora de empresa, especialista em marketing e comportamento do consumidor, self-life coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, apaixonada pelos segredos da alma, estudiosa da psicologia e saúde da mulher. Vasta experiência em liderança, gestão de projetos e equipes de alta performance. Bem, com o tema Coach como método para auxiliar a descoberta do propósito de vida, eu convido a Renata para falar um pouco mais do seu texto. Lembrando, gostaria de pedir aos colegas que deixassem os seus áudios desligados. Fiquem muito à vontade para deixar o vídeo ligado. Vai ter um momento, ao término da apresentação da Renata, para aqueles que quiserem ou apresentar uma reflexão, uma indagação, uma complementação, fiquem todos muito à vontade. Afinal, a gente gostaria que esse momento fosse menos formal e que a gente possa, de fato, né, nessa 1 hora de live, aprender um pouco mais, debater, refletir sobre algo que eu julgo de extrema importância, que é o propósito de vida. A palavra é sua, Renata. Obrigada, Luciano. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Despender um tempinho da sexta-feira à noite de vocês para estar prestigiando o nosso trabalho. E eu vou tentar falar de uma maneira mais coloquial, uma maneira mais tranquila, como se a gente estivesse aí numa mesa de bar conversando,
um assunto que muitas vezes ele é tema, sim, de uma mesa de bar, né? Que é propósito de vida. É um tema que a gente fala a todo tempo, né? Que ele permeia a vida do ser humano a todo momento, né? A gente, alguma vez, um de vocês já deve ter pelo menos se questionado qual é o seu propósito de vida, né? Tem pessoas que passam a vida inteira se perguntando, procurando, né, qual é a sua razão de ser, de existir, por que está nesse planeta, vivendo nesse tempo, né? Então, todos esses questionamentos, eles já vêm aí nos primórdios da humanidade. Os antigos gregos, eles já se faziam esses questionamentos, né? Sócrates, que é um dos filósofos gregos mais famosos, né? Ele fazia esses questionamentos. Ele já entonava essas reflexões do sentido da vida, né? Hoje, a gente vê cada vez mais publicações literárias sobre o assunto, né? Geralmente num viés mais espiritual. Os consultórios psiquiátricos, psicólogos, os coachitórios, né? Nós, coaches, a gente também trabalha muito essa questão do propósito de vida. Então, as pessoas elas estão cada vez mais se questionando e indo atrás de responder essa pergunta, né? De trazer à consciência qual é o seu propósito nessa vida. No artigo, eu trago as duas principais concepções, né? As duas principais vertentes. Uma é a vertente espiritual, que é a maioria dos livros que a gente tem visto ultimamente, né, nos últimos anos, eles trazem mais esse viés espiritual, sobre o conceito de propósito de vida. Então, nessa vertente, nessa linha de pensamento, o propósito de vida ele vem como algo já pré-definido por Deus, por uma força superior, universo, Gaia, Pachamama, enfim, cada um vai chamar como quiser, conforme as suas crenças, né? Então, vem essa ideia de que já tem um propósito para mim, que já foi definido por uma força aí superior que eu desconheço, que eu não sei exatamente o que é, de onde vem, mas que já está definido, e eu preciso começar essa jornada para descobrir o meu propósito, o que o universo, o que Deus pretende, né, comigo, o que me foi reservado, né, o que o universo espera de mim. Então, começa essa jornada espiritual para tentar desvendar, né, descobrir. A gente fala muito, descobrir o meu propósito. A gente não descobre o propósito, né? A não ser que a gente olhe para essa palavra descoberta como algo que se torna consciente em algum momento, né? Aquele tesouro que está dentro de nós e que a gente vai procurar até achar, até descobrir. Mas o dom já está ali, o propósito já está ali, cabe a nós trazer isso à consciência. E tem uma outra vertente, que é a vertente filosófica e mais materialista, principalmente trazida pela escola existencialista. Os existencialistas, aí liderados por Nietzsche, eles também falam dessa questão do propósito, eles falam muito no sentido da vida, eles até não usam tanto a palavra propósito, eles usam o sentido da vida, ou seja, algo mais teórico, por assim dizer, porque a gente não consegue palpar, né, o sentido da vida, é algo que está mais na esfera da teoria.
o propósito é a materialização desse sentido, é o que dá sentido, né? O nosso propósito de vida é aquilo que a gente vai praticando diariamente e que dá o sentido para a nossa vida, que é a nossa mola propulsora, é aquilo que nos faz levantar, né? Acordar todo dia e matar um leão por dia. O propósito é isso, aquilo que é praticado diariamente. Então, os existencialistas, eles falam nisso, nessa questão do sentido da vida, que a vida precisa ter um sentido, mas cabe ao indivíduo trazer a consciência, descobrir o sentido da sua vida. Não é algo pré-determinado. Através das escolhas do indivíduo, é que ele vai trazer isso à consciência. Ele tem que estar muito antenado, muito consciente dos seus dons, das suas habilidades, das suas escolhas, né? Para encontrar esse sentido, ou esse propósito, né? Então, são questões, assim, duas vertentes que elas convergem em alguns aspectos, mas têm naturezas diferentes. O coaching, ele trabalha as duas, ele transita entre as duas vertentes, porém, ele se identifica mais com a filosofia mais materialista, né, dos filósofos existencialistas. Ainda que, sim, o coaching, ele trabalha também, ele leva em consideração questões espirituais, tá? Mas ele transita mais intimamente com o aspecto material do propósito de vida. A gente trabalha em consultório mais esse aspecto, tá? Eu amo falar sobre propósito. Se me deixar, eu vou até tarde, mas não se preocupem, não vai ser tão demorado assim, tá? Não vou segurar tanto vocês aqui. Mas, Renata, é uma temática muito interessante, porque, primeiro, a gente já parte do pressuposto que dificilmente você vai conhecer uma pessoa que tenha sucesso, né? Que seja uma pessoa bem-sucedida em vários aspectos, e, obviamente, não só o material, mas uma pessoa que tem felicidade, tem uma família, quer dizer, tem os seus momentos down, mas também experiencia a maior parte do seu tempo momentos de felicidade, de prazer, de satisfação, de tesão pela vida. E uma característica muito forte nessas pessoas é justamente quando você as indaga, elas têm muito claro qual é o objetivo da vida delas, qual o real sentido que ela destinou. Então, é lógico que se a gente, dentro do processo de coach, a gente tem essa questão da modelagem, né, que é justamente a depender de qual seja o meu objetivo, né, visando alcançar determinado fim, nada melhor e mais inteligente do que eu escolher pessoas que alcançaram aquilo que eu pretendo e tentar modelar aquilo que elas fizeram. Então, quando a gente percebe essas pessoas, a gente identifica de forma muito clara o propósito de vida, que elas têm bem definido, né? Então, por aí já é um grande norte para, de certa forma, a gente entender o valor e querer, aqueles que ainda não conseguiram identificar o seu propósito, né, buscá-lo incansavelmente. Exatamente, Luciano. É muito, muito interessante essa questão, chega a ser até engraçado, né? A geração de agora, das crianças, adolescentes, né, da geração atual, eles já trazem muito mais essa clareza do propósito de vida. É engraçado a gente ver aquele programa das crianças que cantam ali The Voice Kids, The Voice Kids, né? As crianças cantam maravilhosamente, a coisa mais linda, e a coisa mais bonitinha, as crianças falando, eu desde criança sabia que eu queria ser cantora, uns pitoquinhos de gente, uns pedacinhos de gente, falando desde criança eu queria ser cantora, e aí começa a cantar, e aquela voz linda, parece que é um anjo que está
entoando um cântico, né? E a gente fica, nossa, meu Deus, uma criança tão jovenzinha cantando desse jeito e com toda essa clareza. E hoje a gente vê nessa geração muito mais essa certeza do propósito de vida. E algumas pessoas perguntam, mas por quê? Né? Por que essa geração tem uma maior clareza nisso? Porque a gente tem falado muito mais sobre isso, cada vez mais. Então, a gente tem falado muito sobre propósito de vida, sobre a importância da gente olhar para isso, nos conhecer, olhar para a gente, olhar para os nossos dons, para as nossas habilidades e colocar isso em prática para fazer acontecer esse propósito, dar um sentido à nossa vida. Então, cada vez mais a gente vem falando sobre isso, a gente vem olhando para essa questão. Então, as crianças, essa geração, ela já vem com essa mentalidade modelada. Tu falaste em modelagem, a gente usa muito o conceito da modelagem na PNL, né, programação neurolinguística. Então a gente já vem, a criança ela já vem com esse conceito modelado, coisas que nas gerações anteriores não se tinha tanto, porque não se falava tanto nisso. A gente trabalha, as gerações anteriores, elas vinham muito mais para atender expectativas da sociedade, do ambiente, né? E aí... Oi? Perdão, você me permite, já que você falou de criança, para não perder o time e o princípio da oportunidade, e obviamente a gente vai tentando buscar pistas, né, de como a gente identificar o nosso propósito de vida. E como você bem falou, na nossa fase infantil, a gente desenvolve uma série de atividades, porque a própria ordem das coisas, a dinâmica das coisas, talvez a beleza da infância, né, não tão amargurada pelo cotidiano da vida, que vai nos encouraçando, anestesiando. Então, a gente está muito mais aberto a sentir o universo, as pessoas e as coisas, e a fazer aquilo que nós gostamos. Com o passar do tempo, deixamos isso de lado pelas questões das obrigações da vida, e é interessante quando a gente conversa com algumas pessoas, né, que estão perdidas, a gente pede para que elas façam uma autoanálise, tentando identificar o que na fase da infância, da adolescência, lhe dava prazer. E é interessante que a gente observa, às vezes, algumas pessoas até idosas voltando a fazer aquilo que dava prazer quando eram crianças, né? Que, às vezes, os pais, né, às vezes, uma situação ruim, fizeram se afastar daquilo que elas desejavam e gostavam, né? É muito interessante isso. Exatamente, Luciano. A criança, ela está despida de crenças limitantes, enfim, de conceitos, está mais imune, eu diria, das expectativas das pessoas, né? E das suas próprias expectativas. A criança ela não tem esse filtro ainda, ela não foi totalmente moldada. Então, ela está realmente aberta. E o bacana é a gente estar conversando mais sobre isso, tratando esse assunto, para que a criança ela continue com isso vivo à medida que ela vai crescendo, que ela não vá perdendo isso. Então, por isso é importante as discussões, as reflexões sobre o propósito de vida, para que isso não vá se perdendo, que a pessoa ela leve isso ao longo da sua jornada, né? E a questão do propósito, a jornada é tão linda, tão rica, e eu digo que o propósito de vida, ele vem com alguns acessórios, alguns itens de fábrica, eu diria. Eu não gosto de... Algumas pessoas, elas falam em obstáculos, tá? Eu não uso essa palavra obstáculo, porque obstáculo é algo
que a gente não gostaria que estivesse ali, que a gente quer tirar do lugar, né? A gente não quer que esteja ali. Então, eu não uso a palavra obstáculo. Item, desafio, pode ser desafio também, né? Porque esses desafios, eles nos ajudam na nossa jornada a crescer, a aprender, bom, eles dão a emoção da vida. Na verdade, eles deixam a vida mais interessante, deixam a vida mais emocionante, né? E aí vão me perguntar, tá, mas que itens são esses? Airbag lateral, câmera de ré, roda de liga leve? Não, não é isso. Poderia ser, mas não é isso. São muitos, tá, gente? Se a gente estivesse aqui numa roda de conversa, cada um de vocês iam elencar vários desses itens, tá? Mas eu defino 3 principais, 3 mais importantes. Primeira, expectativa. A expectativa do outro com relação a mim e a minha expectativa com relação ao mundo, com relação à vida. Outro item é a autorresponsabilidade. Tá? As escolhas que eu faço, saber das consequências da minha escolha. E o terceiro item, ele como é que eu vou explicar? São as crenças limitantes, né? A gente chama de crenças limitantes, mas eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Às vezes as pessoas, quem não teve ainda contato com coaching, fica um pouco perdido com esse conceito de crenças limitantes. Mas eu vou dar um exemplo, vou dar o meu exemplo. A minha primeira formação foi em publicidade. Saí do colégio, da escola, colégio, a gente fala aqui no Sul, tá, gente? A gente sai da escola e vai para a faculdade, né? Então, eu saí da escola e fui fazer publicidade. Aí muita gente me pergunta, mas publicidade tem a ver com administração? Porque eu sou administradora, eu tenho a formação em administração, eu trabalho como administradora. Mas tem a ver administração com publicidade? Tem. Gente, administração é que nem pretinho básico. Combina com tudo. Então, já começa por aí. Né, Luciano? Você não está lançando a cabeça. Não é? A administração combina com tudo, gente. É que nem pretinho básico. Mas aí, por que foi estudar publicidade? Desde criança, e aí vem aquele assunto que a gente estava falando, né? O que dá prazer quando a gente era criança. Então, desde criança, eu gostava de ler. A minha alucinação era aprender a ler logo, porque eu ia com os livros, né, pedir para os meus pais de noite, os dois sempre trabalharam, né? E aí de noite os coitados cansados, e aí a Renata Mala sem alça pedir para contar historinha, e a Renata com os livros assim, grossos, da Disney, com vários contos da Disney, e era grosso, era um monte de historinha. E ia lá e o pai, a mãe, eles liam duas, aí chegava 2, já não queria mais saber, né? Então, eu era alucinada, eu preciso aprender a ler para não depender dos meus pais, porque eu quero ler as minhas historinhas. Então, desde novinha, eu era alucinada por ler. Depois, na adolescência, que eu aí já sabia ler direitinho, já tinha mais referências, e a gente não tinha tanta responsabilidade, tinha mais tempo livre, então eu era assim, aquilo que a gente diz da barra do chocolate, que a gente come a barra de chocolate numa sentada, eu lia numa sentada. Então, devorava livro, adorava. Uma pena que hoje eu já não consigo tanto como eu fazia na minha infância e adolescência. E outra paixão, que aí já entrando na adolescência, que eu fui tendo mais consciência disso, era escrever. Muito emotiva, sempre fui uma menina emotiva,
intensa, então colocar esse sentimento todo para fora, escrever me ajudava a colocar esse sentimento todo para fora. Então parecia Chico Xavier que estava recebendo e psicografando, vinha aquele sentimento, aquela coisa toda, e a Renata ia lá psicografar aquele sentimento e escrever. Então eram as minhas duas grandes paixões desde muito cedo. E eu fui buscar uma profissão, né, um curso que me permitisse isso. Na minha família, era inadmissível não ter curso superior. Saiu da escola, tem que fazer faculdade. Não existe outra opção, né? Aí já é a expectativa, né? Ó, a minha expectativa contigo, Renata, é que você saia da escola e você faça a sua faculdade. Então, era a expectativa dos meus pais, que os meus pais criaram comigo. E uma crença limitante. Gente, quando a gente fala em crença limitante, não significa que ela nos limite. Né? Às vezes, a crença, ela nos expande. Né? Mas são crenças que foram aí arraigadas durante o tempo. Podem expandir ou elas podem nos limitar. E aí, a questão da crença também. Não existe nenhuma possibilidade de fazer outra coisa que não seja faculdade. Você tem que fazer alguma faculdade e aí se vira, escolhe os cursos disponíveis aí no catálogo. E na minha época não tinha os cursos que hoje tem de escrita criativa, criação literária. Hoje a gente existem faculdades sobre isso, né? Na minha época não tinha. Então, eu fui buscar um curso que me permitisse escrever. E olha, eu acho que publicidade tem a ver, porque eu vou redigir os anúncios, eu vou redigir textos, roteiros para comerciais, eu vou escrever, eu vou usar a criatividade, eu vou precisar conhecer vários aspectos artísticos, pintura, escultura, porque a gente, né, vai trabalhar muito com a estética, eu gosto de tudo isso. Não, publicidade é o curso para mim, minha expectativa com relação ao mundo. Esperava trabalhar com publicidade numa área, né, numa função em que eu fosse a redatora, em que eu escrevesse. Realidade, né? Expectativa, realidade. A realidade, a Renata foi trabalhar em agência de publicidade, trabalhou anos, nunca como redatora, nunca consegui uma oportunidade como redatora. Fui trabalhar em outra área que não precisa escrever absolutamente nada. Uma área bem diferente do que eu estava prevendo, né? Então, assim, tinha aquela expectativa que eu achava que era aquilo, tinha a expectativa dos meus pais com relação a mim, que eu tinha que fazer a faculdade, tinha a minha expectativa com relação ao mundo, que a publicidade ia me salvar e eu ia continuar escrevendo. Adoro publicidade, gente. Olha, foi bacanérrimo ter feito esse curso. Me ajuda até hoje no meu trabalho. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com vendas. Então, a minha formação em publicidade me ajuda demais. Né? Eu busco estar conciliando as duas formações, né? Os dois conhecimentos. Até para promover o livro, está me ajudando a ser publicitária. Então, tem essa questão, né? O meu exemplo aí, ele abrange essa questão da expectativa e também da crença limitante. Bom, existia uma crença da minha família que eu tinha que fazer a faculdade. A faculdade é o que eu preciso ter uma formação, eu preciso ter uma profissão que me traga dinheiro, porque, bom, literatura, ser escritor no Brasil, sabe como é que talvez não te traga independência financeira. Todas essas crenças
que limitam a criança, que são válidas, tá, gente? Essas crenças, elas são válidas, nos ajuda a pôr o pé no chão, mas pode nos distanciar imensamente do nosso propósito de vida. E a dor que esse distanciamento causa, vocês podem não ter noção. Né? Uma pessoa que está cada vez mais distante do seu propósito de vida, ele pode desenvolver uma série de problemas emocionais, especialmente emocionais, tá? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, apatia. Tem pessoas que são muito... Hoje em dia está na moda diagnóstico de fibromialgia. Não que as pessoas não sofram de fibromialgia, né? Mas muitas vezes o diagnóstico é tão difícil porque ele se confunde muito com os aspectos psicológicos, emocionais. Então, quanto mais dissociado a gente está do nosso propósito de vida, mais questões emocionais que acabam somatizando e acabam impactando na nossa saúde física, é incrível. É incrível como isso acontece. E a gente fala muito, nós que trabalhamos com coach, a gente fala muito da questão que o coach, ele não trata doenças emocionais, não trata doenças, né? Não é o nosso trabalho. Para isso existem os psicólogos, enfim, os profissionais da área de saúde mental para estar trabalhando isso. Mas é tão incrível quando a gente trabalha a questão do propósito de vida. Às vezes o coach ele vai para um objetivo específico, eu quero emagrecer, ou eu quero ter uma promoção no meu trabalho, ou eu quero aumentar minha performance no meu trabalho. Assim, um objetivo bem específico, parece muito simples de tratar, né? De trabalhar, né? Trabalhar. Só que aí a gente vai trabalhando e a gente vai entrando nessa esfera do propósito. Eu vou sempre enveredando para esse lado, né? Quando eu faço atendimento. E a gente vai olhando cada coisa, a gente vai descobrindo cada coisa, e às vezes a pessoa ela tem questões aí de ansiedade, problemas de ansiedade, de depressão, e quando ela consegue emergir, mesmo num processo de coaching, consegue fazer com que esse propósito ele venha à tona, nossa, os sintomas eles diminuem, olha, drasticamente, né? Repito, a gente não trata essas questões. Quem trata aí são os profissionais da saúde. Mas é muito interessante quando a gente trabalha essa questão do propósito e a pessoa ela se aproxima disso na sua vida, como outros problemas vão se tornando mais... vão minimizando. Esses problemas eles ficam menores, eles perdem tanto a carga. É realmente incrível. Então, por isso a importância de a gente estar falando sobre o assunto, né? Porque ele abarca uma série de questões nas nossas vidas. Tem pessoas, né, que a gente estava falando no início da conversa, tem pessoas que passam a vida inteira buscando o seu propósito. E, na verdade, a grande maioria de nós sabe qual é o nosso propósito. Mas, por crenças limitantes, nós não nos permitimos. Eu agora, com 40 anos de idade, que estou conseguindo, de fato, colocar o meu propósito em prática. Eu sempre soube qual era. Mas agora, com 40 anos, é que eu estou conseguindo realmente realizar isso e praticá-lo diariamente. Renata, então Oi. Eu vou te interromper, mas por uma questão muito justa. E é importante a gente ter em mente que não basta só a caminhada
na procura do propósito. Como você bem falou, há pessoas que sabem, conhecem o seu propósito de vida, mas, obviamente, não consegue direcioná-lo, não consegue executá-lo, não consegue se apropriar dele, e você apontou a questão das crenças limitantes, que, de fato, né, são ideias preconcebidas ou preconceituosas que temos sobre uma série de questões, né, sociais, ideológicas, econômicas, afetivas, que, de certa forma, nos impede de olhar o sistema como um todo, de sentir o sistema como um todo, por ideias que nos foram agregadas ao longo da vida, às vezes por nossos pais, com a melhor das boas intenções, né? E é interessante, né, Renata, que esse propósito, e aí eu achei, por isso que eu pedi essa fala, porque você falou de forma muito adequada a questão de colocar em prática o propósito de vida, né? E aí a gente tem o seu exemplo. E quantas pessoas não possuem dons que, de certa forma, pode ser um exemplo do que seja propósito de vida, né? Tem uma fluência, uma facilidade em executar determinadas práticas e, por diversos motivos, e até uma questão de uma crença, né? E aí, por exemplo, vamos supor aqui, eu dou um exemplo de uma criança, um adulto que tem facilidade de dançar, mas que, por preconceito, né, entende que talvez a dança não seja adequada para um homem, ou uma mulher que tem é, todos os trejeitos e tem todo o interesse de executar a engenharia, a parte mecânica, mas que não se apropria desse dom que Deus deu, né, para essa pessoa, por achar que aquilo é uma profissão masculina. E essas crenças são paralisantes e são terríveis, né, que nos afastam, de fato, dos nossos propósitos. Mas aí eu gostaria, a gente parou quando você falou da prática, e, de fato, quando se recebe um dom, esse dom ele é recebido pelo indivíduo para que ele possa ofertar isso para a sociedade, né? A gente precisa compartilhar com todos aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E quando a gente começa a compartilhar e ver o resultado efetivo e positivo do nosso comportamento, parece que isso nos enche de alegria, de felicidade e de motivação para prosseguir na vida, né? É bem por aí, Luciano. Como a gente tinha conversado no início, o propósito, ele é a nossa mola propulsora. Ele nos incentiva, né? É a nossa motivação para a vida. Essa abordagem que tu fizeste agora foi, assim, certeira, porque ela traz outros dois aspectos, né? Os outros dois itens de segurança, eu diria. Né? São itens que, na verdade, não é de segurança, mas que eles são muito próximos, eles vêm junto com a questão do propósito, eles caminham junto nessa jornada, né? Que é a da crença limitante, que a gente falou, mas também a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é que vai nos... que vai direcionar se nós vamos conseguir colocar em prática o nosso propósito ou não. Porque eu li esses dias, achei muito interessante, né? Uma frase, achei bacana. Eu não vou saber ela, assim, exatamente como que ela estava escrita, mas a ideia era mais ou menos essa. Todo mundo quer ser livre, mas poucos têm a coragem de assumir as consequências das suas escolhas, né? Então, a autorresponsabilidade, ela vem nesse sentido. Eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser. E isso, a religião também nos diz isso, né? Qualquer religião que a gente vá seguir
traz a ideia do livre-arbítrio. Então, qualquer pessoa tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que quiser. Eu posso escolher os meus sonhos, eu posso escolher atender expectativas. Quando a gente consegue aliar as duas coisas, bom, aí é o suprassumo da flor de formosura, né? É a cereja do bolo. A gente seguir os nossos sonhos, seguir o nosso propósito e conseguir atender as expectativas dos nossos pares, né? Um dos exemplos assim que eu acho fantástico nesse sentido é daquela dupla sertaneja. Eu sou péssima com o nome de dupla sertaneja, mas eu vou lembrar. Os Filhos de Francisco. Eu lembro do nome do pai, mas não lembro do nome dos filhos. Zezé de Camargo e Luciano, lembrei. Interessantíssimo. Começou com o maior, né, o mais velho, o Zezé. Os nomes deles não são esses, parece, né? Quem viu o filme sabe, são nomes que eu impronunciáveis, eu não sei quais são. Mas a história do Zezé de Camargo e Luciano reflete exatamente isso. O menino, muito jovenzinho, ele sabia exatamente o que ele queria. Ele queria sair pelo Brasil afora e cantar, compor, e cantar, e cantar. Era o que ele queria fazer, não queria fazer mais nada dessa vida. E o pai comprou essa ideia e foi, e incentivou, quando todo mundo dizia que não, que isso era loucura, que nunca que vai conseguir, imagina. Olha o que é Zezé de Camargo e Luciano. Então, assim, eles foram em busca do sonho, eles tinham clareza no propósito desde muito cedo, eles jamais duvidaram daquilo, eles jamais pegaram um caminho que desviasse daquele objetivo e tiveram o atendimento a essa expectativa, né? Aquela pessoa que era mais importante para eles comprou essa ideia e foi junto no sonho deles, quando todo mundo dizia que não. Então, eles se despiram de crenças limitantes que as outras pessoas diziam que não ia dar certo, que onde já se viu, como que vai conseguir ganhar a vida das crianças, dos adolescentes aí cantando no rádio. Então, eles se despiram das crenças limitantes, colocaram uma expectativa, né, a sua expectativa com relação ao mundo, mas ficaram imunes à expectativa dos outros e fizeram a sua escolha, autorresponsabilidade. Eu estou ciente das consequências. Pode dar certo, pode dar muito errado e eu me ferrar. Mas eles foram. Eles continuaram, eles foram persistentes, eles foram até o fim, porque aquilo era tão forte dentro deles, eles tinham uma crença tão intensa naquele dom, naquele sonho, que eles foram em frente, assumiram a responsabilidade daquilo e deu muito certo, né? Então, eu acho esse exemplo muito bacana, eu diria que é a cereja do bolo, que é quando a gente consegue conciliar o nosso propósito, o nosso sonho, com as expectativas dos outros, né? Atender as expectativas dos outros, daquelas pessoas que não são caras, né? Aquelas pessoas que realmente a gente realmente tem relevância a expectativa dessas pessoas, né? Tem pessoas que digam o que quiserem, não vai influenciar nas nossas escolhas. Então, tem essa questão também. Então, esses três pilares, eu diria, a gente não pode falar em pilar, né? Mas por isso eu gosto da palavra item. Acho fácil, acho que é tranquilo de entender. Então, esses três itens, eles acompanham muito essa jornada do propósito, né? A autorresponsabilidade, as crenças limitantes,
repetindo que as crenças limitantes, elas podem nos paralisar, né, nos limitar e nos direcionar a um caminho que não é aquele caminho que deveria ser para o nosso propósito. E as expectativas. Né? As expectativas, elas também, elas nos limitam bastante e elas interferem para o bem ou para o mal na questão aí da busca pelo nosso propósito de vida. Né? E no artigo eu trago, claro, a questão ali de como a gente trabalha esse assunto na esfera do coaching, né? E eu trago assim algumas ferramentas que foram disseminadas pelo Zé Roberto Marques para a gente trazer à tona esse propósito, né? Para a gente conseguir identificar mais tranquilamente o nosso propósito de vida, né? Então tem algumas técnicas que a gente consegue colocar em prática para nos ajudar a trazer para nossa consciência o nosso propósito de vida, né? Uma delas a gente já falou, né? Praticamente todas. Primeiro, a gente precisa identificar aquilo que a gente faz com naturalidade. Primeira coisa, algo que eu sei que eu sou muito bom, que eu faço de olho fechado e que me traz uma satisfação muito grande. Né? Isso é um ponto, é o primeiro passo. Né? Pode ser um dom, uma habilidade. Quando a gente sabe qual é o nosso dom, olha, a pessoa já está num nível de evolução bacana, não é assim tão simples. Né? Então, às vezes a gente não sabe, eu não sei qual é meu dom, né? Poxa vida, eu sei lá qual é o meu dom. Então, quais são as habilidades? Algo que você faça com muita tranquilidade, muito facilmente, que saia naturalmente e que te dá satisfação, te traz satisfação. Primeiro passo. Segundo passo, depois de a gente identificar isso, é colocar essa habilidade em prática, diariamente. A gente tem que trabalhar isso diariamente. E o terceiro passo, que é bem importante, é que isso traga algum benefício para a sociedade, para aquelas pessoas que estão ali no nosso redor, a nossa comunidade, enfim. Às vezes a gente pensa que a nossa habilidade não tem utilidade nenhuma para o outro. O Luciano ele tinha dado o exemplo do rapaz que dança muito bem, que tem uma facilidade para dança, que aquilo traz uma satisfação muito grande, mas acaba não seguindo isso por crenças limitantes, por entender que não vai ser aceito, que não vai ser bem aceito, ou às vezes a pessoa pensa, poxa, mas que função tem a dança na vida de alguém? O que eu vou agregar na vida de alguém dançando? A arte. E a gente está vendo, nesse momento de pandemia, a importância da arte, de todas as manifestações artísticas. Quem de nós aqui não assistiu pelo menos uma live de música, de dança, de teatro, de musical? Eu assisti vários no início. No início a gente assiste um monte, depois a gente perde a vontade. Já deu de live. E eu assisti várias, nossa, deu o Fantasma da Ópera, que é um musical que eu adoro, assisti Fantasma da Ópera, assisti o Circo du Soleil, assisti música, cantores vários. A arte, ela enriquece a nossa alma. É uma questão estética, né? O ser humano precisa vivenciar a estética.
É a beleza da vida. A arte traz beleza, né? Ela consegue traduzir. Eu acho que a arte é a melhor tradução da alma humana. Então, uma pessoa que dança, que faz um balé maravilhoso, que se apresenta, ele consegue traduzir para muitas pessoas o que é a alma humana. Né? Então, eu que amo escrever, né, eu muitas vezes me questionei, mas será que o que eu produzi, né, o que eu escrever, vai agregar alguma coisa na vida das pessoas? Será que isso é realmente um dom? Será que isso é realmente um propósito? Então, agora a gente está tratando de um assunto que é de vital importância até para a saúde mental das pessoas, que é propósito de vida. Um texto que eu escrevi, claro, não é um assunto que eu criei, evidentemente, mas eu estou contribuindo no sentido de disseminar o assunto, de promover ainda mais reflexões sobre o assunto, né? Trazer a importância disso para a vida das pessoas, que as pessoas possam se identificar, e olhar para isso, e ir atrás disso, né? Ou pelo menos olhar. Às vezes a pessoa ainda não está pronta para ir atrás disso, mas ela vai refletir, ela vai olhar para aquilo, ela vai fazer questionamentos na sua vida, ela vai fazer movimentos, possivelmente, na sua vida, nem que sejam movimentos reflexivos, né? No pensar, mas vai movimentar, vai provocar alguma mudança interna aí na pessoa. Então, a gente não pode duvidar dos nossos dons. Se ele existe, quem acredita em Deus, melhor ainda, né? Então, poxa, se Deus nos deu um dom, não vamos duvidar desse dom. Vamos utilizá-lo da melhor maneira possível. A gente não precisa compartilhar com o mundo inteiro. A gente compartilha com uma, duas pessoas. Mas alguma mudança nessa uma, duas pessoas, a gente está promovendo. Alguma semente está sendo plantada. Né? Existem pessoas que têm dom para ser mãe, por exemplo. Tem mulheres que não têm dom para ser mãe. Muitas, conheço várias. Mas tem mulheres que às vezes não são mães, não têm filhos biológicos, mas têm um dom para a maternidade, e aí elas fazem trabalhos com crianças de abrigos, trabalhos maravilhosos, ou são professoras incríveis, ou psicólogas, psicopedagogas. Então a gente nunca pode duvidar do nosso dom, né? Mesmo que aparentemente não seja aquilo, mesmo que o ambiente possa estar nos dando uma ideia de que não é aquilo, né? Por exemplo, a questão da mulher, né? A mulher maternal tem um dom para a maternidade. Ai, mas não pode ser, porque Deus não me deu um filho biológico, eu não consegui ser mãe. Mas se a gente olha ao redor, o bem que essa mulher consegue fazer para tantas crianças. E hoje eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, de uma pessoa maravilhosa aqui no Rio Grande do Sul, que faz um trabalho social numa vila bem, bem carente. Aqui a gente acompanha bem de perto o trabalho dela. Essa mulher tem uma vida muito sofrida. Ela mora numa vila, né? Uma casa de 3 cômodos, cuida de um irmão com problema sério de saúde, não é casada, ela dedicou a vida para cuidar do irmão,
e não é mãe, não teve filhos, mas ela faz um trabalho social na comunidade dela, com crianças, que é a coisa mais linda. E essa mulher é uma mulher abençoada. Quem conhece ela, assim, não tem quem diga que essa mulher não é um anjo em terra. É uma mulher sofrida, que tem vários problemas financeiros, que a grande maioria das pessoas estaria reclamando daquele problema e colocando empecilhos atrás de empecilhos, porque eu não consigo, porque eu sou uma injustiçada, isso, aquilo. E essa mulher está sempre com um sorriso no rosto, uma palavra de amor, sabe? Um amor que ela transborda para todos ao redor. E ela poderia não ser assim. Então, isso é dom, isso é propósito, gente. E ela não é milionária, ela não é artista, ela não é jovem, não é uma empresária bem-sucedida. Não, é uma pessoa muito simples, mas, olha, ela vestiu o propósito dela. E nunca tirou essa roupa. Ela nunca tirou essa roupa do propósito, do dom, do desejo de ajudar, de melhorar a vida das pessoas, da sua comunidade. Então, a gente nunca pode duvidar dos nossos dons, das nossas habilidades, das nossas potencialidades. Todos nós temos muitas potencialidades. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa acreditar nisso e colocar em prática. Atitude. É interessante. Pode continuar, Renata. Não, o meu recado para hoje é esse. Né? Agora, se vocês tiverem perguntas, quiserem participar, mas o recado para hoje, até para a gente não se estender muito, e o pessoal também que queira participar, né, dar um espaço para o pessoal, é esse, gente. O propósito, a gente não pode deixar de acreditar nas nossas habilidades, naquilo que faz o nosso coração pulsar. A gente tem que estar sempre próximo disso. Não significa que a gente tenha que viver disso. A gente pode fazer 1000 coisas, tá? Mas a gente não pode se distanciar daquilo. A gente precisa estar praticando de alguma forma, diariamente, para a gente ter essa mola propulsora, esse sentido da vida. Do contrário, a gente viveria, como diziam os filósofos existencialistas, num vácuo existencial. A gente viveria num vácuo, né? Uma vida sem sentido. Então, a gente precisa olhar para isso, uma questão de saúde mental e de felicidade, é claro, quem não quer ser feliz, e acreditar nisso. Certo? Estou à disposição agora para quem quiser fazer perguntas. Parabéns, Renata. Parabéns pela sua fala. Tivemos uma aula sobre propósito de vida. É interessante essa parte final, porque a gente confunde muito sucesso, propósito de vida com sucesso, com riqueza. E às vezes a gente se arvora, né, Renata? Às vezes você está na rua, no seu carro, no seu ar-condicionado, e a gente vê, às vezes, um senhorzinho vendendo pipoca na rua. E aí você, dentro da sua percepção de vida, olha para aquele senhor e pensa assim, pô, nesse som, um senhor dessa idade, tendo que vender pipoca para sobreviver. E às vezes, aquele indivíduo ali no sol, naquela idade, está exercendo o seu propósito de vida e é feliz, né? Exato. Então, é interessante a gente perceber, e às vezes tem muitas pessoas que estão exercendo efetivamente o seu propósito de vida, são felizes. E aí você deu um exemplo belíssimo, quantas mulheres nasceram e têm como propósito de vida o cuidado com o outro, né? Quantos pais, quantas pessoas vivem à disposição do outro.
e às vezes nem reconhece que isso é um propósito de vida, né? Mas são felizes. Mas bem, eu vou passar aqui a palavra, já tivemos aqui alguns voluntários que levantaram a mão, fiquem muito à vontade, peço que, eu acho que foi a Luciana Almeida que levantou a mão, fique à vontade, Luciana, para ligar a sua câmera, caso você queira, e fazer a sua pergunta, ou a sua reflexão sobre aquilo que a gente está falando nessa noite. Luciana Luciana, está tímida. a Tô com Luciana, vergonha. enquanto a Luciana, ao Paulo, o Paulo levantou a mão também, fique à vontade, Paulo. Ok. Então, Renata, primeiramente, parabéns, né, pela explanação, pelas colocações, né, sempre muito lúcidas, né, e sempre assim, muito no sentido de impulsionar as pessoas, né, a viverem o seu propósito, né. Acho que isso é muito bacana da sua parte, realmente você está demonstrando aí né, todo aquele sentido, né, do coaching, né, que é o buscar esse propósito, entender esse propósito, né, e viver esse propósito. Né? Eu estou fazendo atualmente um trabalho que eu sou um apaixonado por planejamento, por estratégia, né? Trabalhei durante algum tempo com essa questão, né, de estratégia empresarial, estratégia de negócios. E agora, como eu estou voltado, né, para ajudar pessoas que estão aposentadas ou, né, que querem se aposentar a vivenciar essa fase da aposentadoria de uma forma, né, plena, de uma forma em que elas se sintam também realizadas, né, eu tenho trabalhado muito essa questão do propósito, né, o propósito na aposentadoria, certo? E aí me vem à mente aqui 4 palavrinhas que estão mais ou menos ali, tem alguma conexão, tá, entre essas 4 palavrinhas, né, entre os conceitos delas e tudo mais, tá? Então seria missão, tá? Propósito, visão e legado, né? Missão e propósito, a gente percebe muito claramente, né, uma conexão, uma ligação, né, tá? E aí né, a minha questão ou a minha colocação para você é o seguinte, tá? Eu vejo que são coisas diferentes, né? Missão e propósito, tá? Enquanto a missão é a razão de existir aqui na Terra, tá? Nesse momento, inclusive, né? Existir e existir nesse momento, né? Nesse momento particular da história da humanidade. Então, a minha missão é a razão de eu existir, né? Por que é que eu existo aqui e agora, hoje, tá? O propósito, eu diria que é uma intenção, né, positiva, subjacente a essa questão da missão, né? Quer dizer, na verdade, eu tenho uma intenção positiva, né? Eu tenho uma missão, né, que é a razão de existir, e para eu alcançar essa minha missão, eu tenho uma intenção positiva, né? E essa intenção positiva, ela pode se revelar por meio de um talento, né? Que é aquela habilidade que você colocou, né? Que é o dom ou a habilidade, né? Que você faz as coisas naturalmente, né? Faz com muita capacidade, com excelência, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, você provoca, você possibilita, né, que outras pessoas se utilizem, né, daquilo que você desenvolve, né? Então, você dá uma contribuição à sociedade, tá? Todo mundo dá uma contribuição à sociedade, né? Não tem quem não dê, né? Quem está no mundo do trabalho, quem não está também, a dona de casa, a mãe, a pessoa que não trabalha
né, fora de casa, mas ela dá a sua contribuição à sociedade, né? Então, o propósito seria essa intenção positiva que está subjacente, né, ou por trás, né, da questão da missão, da busca de desenvolver, de alcançar, né, de cumprir, vamos dizer, a palavra melhor seria cumprir essa sua missão, tá? Eu não sei, né, eu queria saber o que você acha, se essas duas colocações, né, estão dentro do que você tem trabalhado, estudado em relação a essa questão do propósito. Primeiro, antes de tudo, o que eu entendo, tá? Como eu entendo dessas questões todas, né, que a gente tratou, enfim. Primeiro, tudo pode nessa vida, né? Às vezes a gente fica tão preso a conceitos, a gente quer, o ser humano é assim, né? O ser humano, ele precisa entender aquilo cognitivamente, né? Então, às vezes a gente precisa dos conceitos, a gente precisa da explicação daquilo, e nem sempre isso é necessário, né? Como tu falaste, Paulo, missão e propósito se misturam muito, se confundem demais. O propósito, a gente consegue diferenciar porque ele é mais palpável, né? Pelo menos na literatura que eu tenho pesquisado, eu vejo essa explicação, né? Essa linha de pensamento. O propósito como algo mais material, que é essa questão da gente, dos nossos dons, mas principalmente colocar em prática, da ação. O propósito, ele tem muito esse teor aí da ação, né? De colocar em prática. O propósito, para ele acontecer, ele precisa ser colocado em prática. A missão, que poderia ser o sentido da vida também, né? Por exemplo, os filósofos existencialistas, que foi a escola que pensou mais essa questão do sentido da vida, né? Eles não falam em missão, por exemplo. A gente não vê esse conceito de missão. Então, acho que depende também muito do pensador, da escola, mas a missão talvez esteja mais próxima do conceito de sentido de vida, né? Algo mais conceitual, algo mais etéreo, assim, um plano mais, digamos assim, que fique sobrevoando as nossas cabeças, né? Que não seja um elemento ar, digamos assim, não tem tanta matéria. Algo mais conceitual. Poderia ser. Tá? Vejo que se aproxima mais o conceito de missão com o sentido da vida, né? Mas a missão, ela é, de fato, uma razão de existir, de estar aqui agora, né? E a gente pode ter diversas missões em cada estágio da nossa vida. Em cada período da nossa vida, a gente pode ter uma missão, a gente precisa ter uma missão. Né? E isso é algo que também pode se diferencia do propósito, porque o propósito dificilmente, porque a gente não pode confundir propósito com objetivos de vida. Objetivos de vida, nós temos vários. E a gente está sempre em busca de um objetivo. Quem quer se movimentar, quem quer ter uma vida realmente significativa, né? Que a gente sinta essa vida fluindo aí nas nossas veias. Gente, se alguém puder desligar o microfone, está dando uma interferência. E na última live, eu me perdi todinha quando deu essa interferência, eu já não sabia mais o que eu estava falando. Não sei se alguém puder... Obrigada, gente.
Então, ele não pode confundir objetivo com propósito. O objetivo são vários. Em diversas fases da nossa vida, a gente vai ter muitos. O propósito é um, que ele está muito vinculado aos nossos dons, né? Aquilo que realmente vem de dentro, aquilo que está inerente, que está no nosso DNA, né? Que está gravado ali na pele mesmo, aquilo que desde criança a gente faz com muita tranquilidade, com muita facilidade e prazer, né? O objetivo, às vezes a gente tem um objetivo e a gente rala pra caramba para conseguir aquele objetivo. Eu preciso, eu quero, sei lá, trabalhar com, enfim, ser diplomata. Eu quero ser diplomata. Aí tem que estudar trocentos idiomas e vai estudar isso, estudar aquilo. É um objetivo de vida, ser um diplomata. Agora, dentro do ser um diplomata, desse objetivo, pode ou não, mas pode ter o nosso propósito, né? Ter relações com países, poder fazer um bem para o meu país, para o mundo, enfim, pode ter algo ali mais profundo, né? Pode ter o nosso propósito. E ali, dentro daquele objetivo que a gente vai, dia a dia, vai colocando em prática, o nosso propósito ele pode emergir também, né? Mas sobre essa pergunta, para concluir, Paulo, eu vejo que o propósito ele é mais materializado e ele é ele é aquilo que fala mais alto na nossa vida, né? É aquilo que faz o nosso coração realmente bater mais forte, o nosso olho brilhar, e é aquilo que fala mais alto na nossa alma. E a missão eu vejo como algo mais teórico, algo mais etéreo, né? Mais do campo do conceito mesmo. É essa a visão que eu tenho, não sei se concorda comigo, é essa visão que eu tenho. Satisfeito, Paulo? Não, sem dúvida, a missão, né, ela coloca muito bem, tem esse sentido realmente mais conceitual, né? Mas e o propósito como uma intenção positiva, né, que está relacionada realmente aos dons e talentos, né? Concordo, sim. Acho que está muito bem colocado. Obrigado, tá? Pela resposta, Paulo. Aí, tá bom? E obrigada mais pela uma vez, nada, mais uma vez, parabéns. Eu li o texto completo, como eu já comentei, né? E acho assim, olha, você dá um show ali de conhecimento dessas questões da filosofia, né? Certo? Eu fiquei realmente bastante admirado, né, com esse conhecimento que você traz, vai buscar, né, os filósofos, desde os gregos até os mais recentes, os existencialistas e tudo mais, tudo isso para desenvolver lá o seu texto. Então, ele está muito bem embasado, né, do ponto de vista filosófico, tá? Realmente ficou muito bom. E interessante, né, que essa sequência o Luciano escolheu, né, a sequência certinha, vamos dizer, né, como eu já comentei na outra live da Helenice, né? Quer dizer, primeiro aquele texto da Helenice colocando a questão do coaching e psicologia, né? A psicologia do coaching, né? E no segundo artigo, exatamente o terceiro, né? Porque o dele foi vou considerar que o dele foi uma introdução, né? Foi uma explicação assim bem interessante, né? Sobre a questão, né, no meio do caminho tinha um poço, né? Então ele faz, na verdade, uma belíssima introdução ao livro, né?
Mas aí o livro começaria, vou dizer, vou chamar assim, né, com a Helenice falando sobre coaching, né, e psicologia, psicologia do coaching, e depois você trazendo essa visão, né, com esse embasamento filosófico sobre a questão do propósito, tá? E aí segue, né? Aí segue com coisas mais, vamos dizer assim, mais práticas, né? Tá? O livro vai seguindo depois com questões mais práticas dentro do coaching. Então, eu acho que, assim, foi muito feliz, né? A escolha dessa sequência e essa conjunção também dos autores aí. Tá bom? Então, mais uma vez aí, parabéns, tá? E sucesso aí para você, na sua jornada. Obrigada, Paulo. Sucesso para todos nós, né? O livro é nosso, o filho é nosso. Isso. E ficou realmente um trabalho lindo, traz uma visão bem abrangente do coaching atual, né? De como o coaching está acontecendo na atualidade. Então, é tudo muito, muito atual, tudo que está sendo tratado ali. Mesmo o propósito que tem essa questão aí mais conceitual também, né, no plano da reflexão, o propósito é um tema que é super atual, está cada vez mais atual, né? Esse ano aí com pandemia, com a gente tendo que se recolher, se isolar, a gente teve muito mais tempo para as reflexões, e uma delas, certamente, é o nosso propósito de vida. Então, é um tema aí muito atual também. Falando em Helenice, ela levantou a mão aqui, eu creio que ela queira fazer uma intervenção. Fique à vontade, Helenice. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite. Deixa eu tentar ligar o som. É isso. Boa noite, parabéns, Renata, pelo texto e pelas palavras hoje, muito bem colocadas. Eu queria aproveitar, sei que a gente está bem adiantado já na hora, mas só para fazer aí uma ponte, talvez, do seu artigo, do seu capítulo, com o da psicologia do coach. Quando você fala aí da distância entre o propósito e o que a pessoa está vivendo, né? Que às vezes pode causar depressão e tantas outras questões. E aí é uma ponte bem interessante, porque, na verdade, aí o coach pode estar trabalhando essa questão do propósito, aproximar a pessoa do seu propósito, e é o momento em que o coach vai ser terapêutico, né? Mesmo, claro que se a pessoa está numa depressão, você vai indicar que ele procure um psiquiatra, procure um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, mas nada impede de trabalhar no coach esse propósito, né, a aproximação desse propósito com os objetivos de vida que ele está tendo, e que talvez, até sanando essa questão, você já vai estar, se não curando da depressão, mas talvez já enfraquecendo bastante a psicopatologia. Isso, né? mesmo. Então, eu acho bem interessante esse ponto aí que você colocou, que é justamente como a gente chama também dos... como você falou, conceitos, tem vários conceitos, né? Mas a gente não precisa atrelar rótulos e conceitos, dar nomes muito a essas coisas, mas a gente trabalha muito com essa questão no coach também, os papéis e a identidade. Quer dizer, você tem diversos papéis, seu papel de mãe, seu papel de profissional, de aluna, de amiga, de esposa, né? E que, se tudo isso te aproxima da sua identidade, né, que seria estar mais próximo do que te dá a ponte para o seu propósito, vai estar muito mais, você vai ter uma vida muito mais feliz, né? Então, bem interessante. Muito parabéns, foi muito bom. E se me permite colocar só um exemplo prático que a gente está vivendo agora em casa, que meu filho vai fazer 22 anos agora, aliás, fez 22 anos mês passado, e ele terminou o 2º grau, e que falava muito bem inglês e tal, fez o vestibular americano, né? E foi
para fazer engenharia química. O pai é bioquímico, e ele foi, conversei muito com ele, é isso que você quer, é isso que eu quero. Foi para os Estados Unidos, passou 3 anos estudando engenharia química, e há mais ou menos um mês ele me mandou uma mensagem e disse: mãe, eu não quero ser engenheiro químico. Eu quero parar, sei que vocês gastaram, não quero decepcionar vocês, pensei 1000 vezes antes de falar, mas eu quero mudar, quero fazer arte. O que eu quero é desenhar, é o que eu gosto, é o que me faz feliz, é desenhar, é pintar, e é isso que eu quero fazer. Louvado seja! E a gente falou para ele, né, fazer o quê? Ver o que você pode aproveitar do seu curso e vamos embora, né? Vai, muda porque der para você fazer aí, se não der para fazer aí, vem embora, vem fazer aqui, e é isso aí. E seja feliz, né? Muito bacana. Mas é isso aí. Parabéns, Luciano, também pela condução. Obrigado, Luiz. Muito obrigada pela sua contribuição. É isso aí, o que eu tinha para falar era isso. Muito obrigada, Elenice, pela contribuição. Foi perfeito, foi certeiro. Eu acho que a gente vai ter que publicar um outro livro, gente, volume 2. Com certeza. Falar mais sobre isso, né? Para ter mais, para a gente transitar melhor, os artigos eles transitarem entre si, né? A gente vai fazer um volume 2, estou achando. Gente, esse exemplo do filho da Helenice, maravilhoso. E olha que carga que um jovem carrega nos ombros, né? E às vezes uma criança, um adolescente, ele carregou aquelas crenças, né? Aquela expectativa, porque, bom, ele foi fazer algo muito parecido que o pai, que provavelmente aquela imagem que muitos de nós temos, né, o pai herói, o nosso grande exemplo, enfim, nós temos, eu tenho também, tá? O meu pai é meu herói até hoje, eu com 40 anos, meu pai ainda é meu herói, né? Então, às vezes a gente faz aquilo que vai nos aproximar dos nossos pais, né, para a gente ter aquele reconhecimento, enfim. Isso, às vezes, na maioria das vezes, a Helenice é psicóloga, ela pode dizer isso com mais propriedade do que eu, mas na maioria das vezes isso é inconsciente, gente. As pessoas não se dão conta, né? Muito provavelmente o filho da Helenice não fez isso, eu vou fazer porque o meu pai e talvez isso vai me aproximar dele ainda mais, e ele vai ficar orgulhoso de mim. Às vezes isso é inconsciente, na maioria das vezes, né? Mas olha a carga que a pessoa, sem querer, ela carrega. Então ele fez todo o movimento de morar longe, estudou, olha, uma faculdade difícil, não é fácil, engenharia, qualquer engenharia é super difícil, menino, 3 anos estudando. E aí quando ele vê que não é aquilo. Gente, que susto, né? Poxa, e agora o que eu faço? Olha todo o movimento, tudo que eu mobilizei na minha família, tudo que eles esperam de mim, e não é. Eu vi que não é. Tem que ter uma honestidade para colocar isso na mesa, né? Dizer, olha, me desculpa, mas não dá mais para mim. E, olha, tem que ter uma coragem, uma honestidade, e aí vem o conceito de autorresponsabilidade. Eu adoro esse conceito, tá? Tem um livrinho bem pequenininho que chama O Poder da Autorresponsabilidade, algo assim, do Paulo Vieira. Maravilhoso, pequenininho, fácil de ler, ele é muito bacana. E aí a autorresponsabilidade desse rapaz, com 22 anos, já com essa consciência, não vou ser feliz fazendo isso. Não vai me fazer bem. Eu tentei, desculpa, mas não dá. Né? E aí ele vai fazer a caminhada que é dele. Agora, talvez ele esteja mais preparado para fazer a caminhada que de fato é dele. Né? Que talvez não tenha tanta expectativa de outras pessoas, que ele mesmo criou.
A gente cria muitas coisas na nossa cabeça. A gente acha que o nosso pai, que a nossa mãe querem isso, querem aquilo, e aí a gente vai fazendo as coisas achando que é. Às vezes nem é. Né? E agora ele vai se permitir, né, fazer as escolhas que talvez estejam mais inerentes à sua natureza. Né? E se ele não tivesse tido essa coragem, se ele terminasse o curso, se ele, enfim, seguisse a profissão, que danos emocionais ele não poderia, né? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, ou entrasse em depressão, né? Ou entrasse em depressão sem saber por quê. Exato, é isso que eu digo de danos, né? Que danos ele poderia ter pela frente aí, danos emocionais, né? Uma depressão, crise de pânico, que hoje as crises de pânico, de ansiedade, elas são cada vez mais comuns, mais recorrentes, né? A gente tem uma cultura, nossa cultura ocidental, ela é muito de atender as expectativas do outro, atender as expectativas da sociedade, e isso gera uma carga bem pesada nos nossos ombros e danos emocionais, né? Então, é isso, esse exemplo dele é maravilhoso. Ele foi buscar a verdade dele, conseguiu, que bom, bem jovem, né? E vai fazer a caminhada dele, e tomara que seja muito feliz na sua arte. Eu vibro toda vez que alguém escolhe realmente viver a sua arte, às vezes nem viver de arte, mas produzir arte, né? Eu acho que é muito importante, a gente precisa disso. Né? As pessoas, os artistas, eles são muito humanos, de uma maneira geral. Então, e a gente precisa cada vez mais de humanidade. Então, toda vez que a pessoa ela sai das exatas para ir para as humanas, eu vibro. Gente, obrigada, muito obrigada pela participação. Foi linda a intervenção da Helenice, eu gostei muito, eu gosto muito desses exemplos, né? Porque a gente vivencia no coachitório, com os nossos coaches, mas eu que trabalho com equipes, com gestão de projetos na empresa que eu trabalho, e com grandes equipes, a gente vivencia muito isso. Né? A gente vai lidando com as pessoas e a gente vai observando isso. E tudo isso deve ser considerado. Né? As habilidades das pessoas, para onde que aquela pessoa envereda, ela pode trabalhar com assim, atividades mais cartesianas, mas ela tem um lado importante, que é um lado mais das humanas, enfim, do ser, né? E, enfim, poderia ser gestão de pessoas, e aí pode enveredar para vários lados, e a gente precisa ver isso, até para alocar corretamente, né, cada pessoa numa equipe, e a equipe, ela produzir mais, né? O coach, ele nos ajuda para isso também, né? Conhecer as habilidades das pessoas, conhecer as predisposições, né, de cada um, para a gente poder alocar corretamente as pessoas em equipes e a equipe render muito mais. Tudo isso a gente consegue trabalhar com coaching. O coaching é riquíssimo. Luciano, a palavra é tua. Obrigado, Helenice, obrigado, Paulo, realmente pelo avançar da hora, né? Já vamos aí para mais de 1h30. Então, agradecer imensamente a presença de todos, da Camila, que ainda nos acompanha, Camila, Elizabeth, a Luciana Almeida, o Luiz Fernando, a Ana Carol e a Virgínia. E agradecer principalmente a nossa querida Renata Grossi, aqui de uma forma belíssima, demonstrando justamente, né, que, de fato, a água encontra o seu caminho, o seu curso, né? Ela que que idealizou um propósito de vida em que a escrita fizesse parte dela,
Eu não sei se foi o primeiro, Renato, ou você tem outras obras? Foi. Pois é. Publicado foi o primeiro. Eu tenho várias obras inacabadas. Vamos ver se em 2021 a gente consegue acabar mais algumas. Editora está de portas abertas para você, afinal, talento você tem. Você é uma pessoa iluminada, pelo simples fato de escolher uma temática que é de fundamental importância para as pessoas, uma pessoa extrovertida, um discurso que nos cativa, afinal, é por isso que todos estão aqui. Parabéns, né? Agora, destino esse minuto final para que você possa fazer uso da palavra e se despedir de todos nós. Parabéns, obrigado, gratidão. Obrigada, Luciano, mais uma vez, pela oportunidade, pelo convite. Foi a oportunidade de realizar um sonho, né? Primeiro livro publicado, contribuíste muito com o meu propósito de vida, e as coisas não acontecem por acaso quando a gente está nessa energia de realização, as coisas chegam até nós, né? Eu tenho muito isso dentro de mim. Agradecer aí os guerreiros que ainda estão nos acompanhando às 10h30 de uma sexta-feira. Agradecer a presença de todos. Espero que essa nossa conversa traga reflexões importantes para a vida de vocês, que tenha semeado aí alguma sementinha dentro de vocês, que olhem com mais carinho para as vidas, para os caminhos que vocês escolheram, se é um caminho que realmente conversa com a natureza de vocês. Eu estou à disposição, tenho livros comigo, quem tiver interesse nos livros, o livro está maravilhoso, está lindo, vocês estão vendo aí, temos aí coautores participando, Helenice, psicóloga maravilhosa, com um texto belíssimo, essa conversa aí do coaching e a psicoterapia maravilhoso. O Paulo, gente, faz um trabalho maravilhoso, justamente trabalhando com aposentadoria, com propósito na aposentadoria, com a vida na aposentadoria, né? É uma nova vida, na verdade, é um recomeço. Eu acho que a aposentadoria, o aposentado é o ser mais predisposto a realizar o seu propósito, porque ele já conseguiu tudo que ele precisava, já tem a sua estabilidade financeira, já cumpriu com as expectativas da sociedade, ele já fez tudo o que tinha que fazer, agora ele está livre para viver seu propósito de vida. Então, lindos textos. O meu texto, propósito de vida, se vocês gostaram, então conversem comigo. Podem me encontrar no Instagram, Renata Grosser, @RenataGrosser, ou no e-mail também, regrosser@yahoo.com.br. Me contatem, a gente conversa um pouquinho mais sobre propósito, a gente combina aí o envio do livro, e eu também estou disponível, quem quiser fazer um processo de coaching, à disposição. Obrigada a todos, um abraço, um ótimo final de semana, um Natal iluminado para todos nós, junto das nossas famílias queridas, das pessoas que queremos bem, e que 2021 seja um ano de muita esperança, de dias melhores, com muita saúde, principalmente, né? Todo mundo acha que está querendo saúde mais do que nunca, e realizações, propósitos. Um beijo grande. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.